Então, eu falei pra vocês de falar por cenas, que é uma coisa meio... É simples, na verdade, se organizar assim. Mas o que eu acho mais legal é você trabalhar por clipes, que é você ir soltando um por um cada clipe. Aí aqui, o que vai acontecer? É a mesma lógica, só que ao invés de você ir pensando por blocos, assim, por pedaços da música, tu vai pensar mais assim, eu vou começar a música tocando só, sei lá, só esse clap, só esse piano. Quer ver, ó? Peraí que eu soltei o piano depois, ó. Na hora que fechar o 8 aqui, ele vai começar, ó. Aí, agora eu quero que entre o pad. Então, tá vendo? Eu não tô pensando em blocos, eu tô pensando por elementos agora, por instrumentos, ó. Vou soltar o pad e vou soltar a bateria. Ó. Certo? Então daí, isso aqui já te dá bem mais possibilidades. Porque você vai soltando um elemento de cada vez. Isso que aqui ainda, ó. Eu falei, vou soltar a bateria. Deixa eu solar ela, ó. E daí aqui na real eu soltei o hi-hat, o snare e o kick tudo junto. Mas eu poderia fazer um negócio assim, ó. Por exemplo, eu vou duplicar ele aqui, vou trabalhar com 3 canais. E daí, por exemplo, no primeiro canal aqui, eu vou deixar só o kick. No segundo eu vou deixar só o snare. E no terceiro eu vou deixar só o hi-hat. Ó, aqui que eu digo que começa a ter muitas outras possibilidades de você trabalhar. Para ficar mais fácil e mais rápido aqui, eu vou colocar de novo a história do um bar, tá, gente? Mas vocês entenderam que num primeiro momento pode facilitar muito para vocês trabalhar com aquela configuração de 8 bars ali no Global Quantization, né? Eu vou deixar um bar aqui agora, ó. Então cada 4 tempos ele vai responder. Então eu tô aqui, ó, começou a tocar. Vamos dizer que ali no compasso 5 eu quero que entre o clap, ó. Agora eu clico aqui. Desculpa, eu soltei o clipe errado. Gente, aqui eu tô falando e tô dando exemplo do meu projeto, mas esse aqui não é o projeto que eu uso mesmo. Então eu tô meio que criando na hora aqui as coisas, daí eu tô me perdendo mesmo. Esse daqui era o snare. Ó, então de novo. Toquei aqui, ó, compasso 2, compasso 3, compasso 4. Soltei o clap, o snare, ó. Vou soltar o hi-hat. E o kick. Entendeu? Daí agora eu quero parar o kick, ó. 1, 2, 3, tirei o kick. Na hora que fechar ali o 8, vou soltar de novo o kick. 2, 3, 4. Ó. Viram como você tem muito mais possibilidades? Agora perceba assim, ó, eu falei, quando fechar o 8 eu vou soltar o kick. Mas aí eu não tava mais com o quantize, lá o quantization em 8. Era eu na minha contagem sabendo assim, ó, agora tá o 8, o compasso 8. Daí eu já fui ali, dei o play, e ele respondeu a cada um bar. Certo? Uma coisa importante que eu esqueci de falar aqui é o seguinte. Vocês vejam que eu tô dando play nas setinhas de play ali, seja lá na cena, ou seja nos clipes. E os stops é aquele quadradinho que tem na parte de baixo de cada canal aqui, certo? Acho que vocês estão conseguindo ver meu cursor, né? Viu? Teve suas vantagens trabalhar com ele de outro jeito hoje aqui, porque naquele outro formato ele não aparece o cursor. Então assim, ó, gente, você vai dando play e dando stop na hora que tu quer, nos elementos que tu quer. O que o software, no final das contas, vai estar fazendo é sincronizando com a pulsação e com o compasso do projeto, certo? Então, assim, tem chance de às vezes ficar estranho se você soltar, por exemplo, no momento errado um acorde que não era o mesmo do que estava tocando. Aquela história assim, se está configurado para um bar e você soltar no 6, soltar no 7, certo? Daí você começa a errar a estrutura. Porém, ele ainda vai estar no BPM certo e começando os compassos nos mesmos momentos certos, tá? Fez sentido?
Alguma dúvida até aí, galera? Deixa eu dar um stop geral aqui. Manda dúvidas aí. Deixa eu dar uma espiada na minha colinha aqui. Eu tinha colocado aqui que eu ia mostrar alguns exemplos, mas é o seguinte, gente. Eu acabei fazendo uma live esses dias, mostrando aqui uns vídeos, e acabou que ele caiu o negócio de direito autoral, daí caiu a live, então eu não vou mostrar hoje. Mas eu vou mandar depois no PDF ali. Deixa eu ver se vocês vão estar vendo se eu mostrar ele aqui, né? Eu tenho algumas anotações aqui, tá meio feião aqui, mas é... Aqui, ó. Por exemplo, esse Stefan Bodzin, você vai ver assim, ele faz um negócio meio... Só voltando naquela história dos diferentes tipos, né, que você pode fazer. Ele é mais ou menos igual aquelas... Ele trabalha meio com um sintetizador analógico, mas também tem o software junto. É bem aquela mistura assim, ele tem um instrumento ali, ele tem uma controladora que vai modulando tal também os efeitos, mas ele também tem o software com os samples ali que ele vai trabalhando, né? Chet Faker é um cara também que ele tem lançamentos assim de músicas que fazem sucesso, como a música por si só, mas você vai ver ele tem um trabalho muito legal de live performance. É mais puxado pra nesse formato que eu faço, que é assim de tocar realmente e fazer os loops ao vivo, tá? Esse cara aqui, esse Jeremy Ellis, é um caso um pouco diferente, mas eu acho muito legal para trazer exatamente assim um exemplo diferente, que é assim, ó. Você vê, junta aquela coisa assim da live da tecnologia com novas possibilidades, vamos dizer assim, de instrumentos e tal. Basicamente você vê que ele é um cara que toca piano, tu vê que ele tem técnica de piano, mas basicamente ele usa essa técnica de piano numa controladora ou num sampler, assim. Então ele vai soltando os samples em tempo real, assim, tocando vários samples simultaneamente, assim. É muito legal. Eu não sei nunca como pronunciar esse aqui, esse Jan Blomqvist. Esse cara aqui é muito legal também. Esse daqui trabalha, talvez seja o mais parecido desses todos aqui com o que eu faço, no sentido assim de tocar e usar samples e usar o Ableton Live. Eu acho até que ele usa até a mesma controladora que eu. Tá? Só alguns exemplos aqui. Então é o seguinte, eu comentei agora da controladora, só assim, gente, eu tô falando, tem a mesma controladora, mas foi só um comentário aleatório, assim, porque na verdade, lembrem-se assim que a controladora, ela só é assim, a controladora do software, certo? Então assim, ela não vai mudar o som do que você está fazendo lá. Ela tem pouca influência nesse sentido. O que ela vai influenciar no bom e no mau sentido, no sentido da performance em si, são as possibilidades que você tem no sentido assim de número de pads, por exemplo, para você soltar amostras de áudio, ou, por exemplo, número de botões ou faders que você tem à tua disposição para você mapear, por exemplo, os efeitos que tu precisa, certo? Mas, no geral, sim, a melhor controladora que você vai ter é aquela que você já pegou a manha de usar e que você sabe manusear ela rapidamente, certo? Ela acaba sendo meio que o teu instrumento principal na performance ao vivo. Uma outra coisa que eu queria comentar, que eu vi ali nas minhas anotações agora, é o seguinte. Galera, lembrem-se assim, pensando mais na performance mesmo agora, uma das coisas muito legais da história da performance, do live, é que assim, ele normalmente é visto como um diferencial. Então assim, se você vai lá num festival, por exemplo, você vai ver, tem uma lista lá com 20 DJs que vão tocar num palco lá. Normalmente, se tiver um lá no meio que vai ter um, entre parênteses lá, live, aquilo é um diferencial. Ele chama, e assim, as pessoas, por mais que não conheçam você como DJ pelo nome, elas vão querer ver o live que você faz. E acrescento mais uma coisa aqui, que é assim, você veja o que eu falei, elas vão querer ver o teu live. Então, olha só, eu vou falar um negócio agora que não tem muito a ver com música, mas eu acho assim, importante você levar isso em consideração na questão performática, que é o seguinte. Você tem que ter um certo apelo visual para que a pessoa perceba que a coisa é live.
Ah, mas tem que ter... Não tem nesse sentido, assim, de ser um atrativo. Pense como... É mais o lado artístico mesmo que eu falo agora, certo? É como você pensar qualquer banda, qualquer DJ, qualquer grande DJ, você vai ver que o cara não é só a música, não é só a técnica. Ele tem um visual, ele tem um figurino, ele tem um... Por mais simples que seja, ele passa alguma mensagem de acordo com como ele aparece no público. Pro público, certo? Nesse sentido eu falo assim, que daí sim, às vezes uma controladora mais legal, maior, com mais luzinha, com mais... parece bobagem, mas faz diferença, gente. É só você pensar na tua experiência, quando você vai ver um DJ tocar também, você não fica assim, pô, não é massa você ver assim aquele mundaréu de equipamento e a performance do cara. Às vezes o cara não tá fazendo nada, ele só tá mexendo no volume, mas o jeito que ele vai mexer ali, aquilo lá parece que você sente o efeito que o cara colocou por causa do movimento do cara, sei lá. Tô indo longe aqui, mas o que eu quero ilustrar aqui é assim, lembrem-se que visualmente a performance também conta muito, certo? Não vai substituir, obviamente, o teu talento musical, mas é o estilo, tal, enfim, isso conta. Não adianta querer ser assim, nada a ver, não sei o que, isso conta, faz parte do mercado. Bom ou mal faz parte do mercado, né? E outra coisa que eu lembrei agora também que eu acho muito importante pra vocês pensarem, também ainda nesse quesito performance, é assim... E aí agora, no caso, assim, por mais, vai parecer até que eu tô me desdizendo, mas assim, por mais que eu falei agora assim, é legal, de repente uma controladora mais legal, maior, com mais botões, com mais luzinhas e tal, até vai te ajudar na performance ao vivo, no visual da performance, mas ao mesmo tempo, assim, tente achar sempre um equilíbrio entre você ter, assim, opções de equipamento para performance e que sejam interessantes visualmente, mas ao mesmo tempo você ter otimizado o teu setup. Porque assim, é muito comum, principalmente porque essas coisas normalmente acontecem num cenário de DJs e tal, você chegar num lugar e assim, o lugar já tem os equipamentos lá e não tem espaço extra para você colocar os seus equipamentos, certo? Então é sempre bom tu pensar assim, por exemplo, eu sempre tento fazer o máximo possível para chegar num lugar e precisar só de uma tomada, certo? Agora, no que acarreta tudo isso? Acarreta que eu não levo só a minha controladora, eu levo também a mesa, levo o pedestal, levo uma extensão, levo um transformador, certo? Então assim, é um trabalhão, mas assim, eu chego lá e não me incomodo se o cara disser, não tem mais tomada, não tem espaço, não tem não sei o que, certo? Eu já faço isso também, que eu vou falar agora, mas ou então você se preocupe muito com a questão de rider técnico, né? Que é você mandar para o contratante, mandar para o organizador da festa o que especificamente você precisa, certo? Isso também na verdade, é o mais certo, que não seria você se limitar por questões técnicas do ambiente que você vai tocar. Então você manda assim, eu preciso de tal espaço, preciso de um pedestal, sei lá. Só que assim, eu acho que você, supostamente como artista pequeno ainda, muitas vezes assim, você vai tocar em lugares que não tem a estrutura ou as condições que às vezes tu precisa. Então, nesse sentido, eu recomendo que você tente ser meio... não é autônomo a palavra, como a gente diz, é autossuficiente, assim, certo? De você chegar e conseguir fazer a tua performance sem depender muito da estrutura do local, do contratante, do que tu precisa, certo? Mas enfim, voltamos para a nossa performance aqui. Aqui é o seguinte, ó, isso aqui, deixa eu dar uma dica aqui, eu acho que eu não vou trabalhar com muitos canais aqui, como eu falei, eu só vou organizar mais ou menos o que a gente já tem aqui. Mas uma dica importante aqui também que eu acho é a seguinte, isso pra mim mudou minha vida também depois que eu me toquei disso.